Em um jogo de taco, o jogador dá uma tacada no disco que se encontra inicialmente em repouso sobre o chão e que tem uma massa de 0,40 kg. O disco parte horizontalmente com uma rapidez de 8,5 metros por segundo e desliza por uma distância de 8 metros antes de parar. Encontre o coeficiente de atrito cinético entre o disco e o chão. Esse exercício parece simples, mas ele é suficiente para modelar, por exemplo, acidentes de trânsito, onde, ao contrário de termos um taco, temos um carro que desliza numa pista molhada. O carro tem uma velocidade inicial, antes de começar a derrapagem, e para devido ao seu contato dos pneus com a pista molhada. É o mesmo tipo de exercício, resolve-se da mesma forma. Esse exercício trata de duas forças, a força peso e uma força de contato. Então vamos fazer aqui um desenho. Vamos desenhar a superfície de contato, o taco, o disco, né? O disco que foi lançado pelo taco. O disco tem uma velocidade inicial e após percorrer uma dada distância, após um determinado deslocamento, a velocidade final é igual a zero. Aqui está o meu referencial tomado como positivo da esquerda para a direita. E o bloco vai se deslocar por um deslocamento igual a 8,0 metros. O que faz o bloco parar é justamente a força de contato entre a superfície e o disco. Há um atrito cinético. Esse atrito cinético contrário ao movimento ou à velocidade do disco. A massa do disco, 0,40 kg, a velocidade inicial, 8,5 metros por segundo, e a velocidade final igual a zero. Para resolver esse problema, vamos precisar dos conceitos de cinemática e das leis de Newton, ou seja, da dinâmica. A dinâmica analisa as causas do movimento. E a cinemática permite calcular a aceleração e velocidade sem a preocupação com as causas. Primeira coisa que precisamos fazer é identificar o sistema, que consiste do disco, e verificar a vizinhança do disco, que trata-se da superfície de contato e a própria Terra. Então, há duas forças atuando sobre o disco. A força de ação à distância, que é a força gravitacional que a Terra exerce no disco, e uma força de contato, que a superfície exerce no disco. São as únicas duas forças que atuam no disco. Para resolver isso, precisamos fazer um diagrama de corpo livre. Desenho o disco como uma partícula, no centro de um eixo coordenado x e y, que vai definir a direção do referencial, e vou representar as forças que atuam sobre o disco. A primeira delas, a força gravitacional que a Terra exerce sobre o disco, que nós chamamos de força-peso do disco. E a força de contato, que a superfície exerce no disco. Veja que essa força de contato está na diagonal. E isso é novo para vocês aqui no ensino superior. Essa força de contato, ela tem duas componentes. Então, vou repetir aqui o referencial, x e y, e vou trocar a força real, que realmente é exercida sobre o disco, pelas componentes da força. Então, primeiramente, aqui está a força gravitacional que a Terra exerce no disco, uma força de ação à distância, que, como eu disse, é o peso do disco. E a força de contato eu vou decompor nas componentes perpendicular à superfície, então a força de contato que a superfície exerce no disco, que é perpendicular à superfície, por isso tem o nome de normal, perpendicular. E uma força paralela à superfície, a força de contato que a superfície exerce no disco e é paralela à superfície, que é o que nós reconhecemos como força de atrito cinético. Então, no ensino médio, tratamos a normal e a força de atrito cinético como duas forças independentes, mas, na verdade, elas são a componente de uma única força, que é a força de contato. Observe que aqui na vertical, a força normal tem a mesma magnitude da força peso, que, como discutido na videoaula, a força normal se ajusta à força peso. E temos um movimento somente ao longo do eixo horizontal.
vamos aplicar a segunda lei de Newton para o disco. Precisamos analisar na direção x, independentemente da direção y, pois os movimentos nesses eixos são independentes. É a independência dos movimentos de Galileu. Então, no eixo x, o somatório das forças vai ser a massa do disco vezes a aceleração do disco. A força resultante ao longo do eixo x é somente a força de atrito, e tem um sinal negativo porque é o contrário ao referencial, que vai ser a massa do disco vezes a aceleração do disco. Então, o somatório das forças em y é igual à massa do disco vezes a aceleração do disco. Mas na vertical não há movimento, então a aceleração é igual a zero. Na vertical temos a normal, no sentido do referencial, e a força-peso contrária ao referencial. Daqui nós tiramos que a normal é igual ao peso, porque não há aceleração na vertical. Então, aqui temos duas equações. A primeira equação do movimento, a equação de movimento, e a equação de movimento no eixo vertical. O que nós vamos fazer é substituir a equação 2 na equação 1. Por isso que é bom numerar as equações. Enumere as equações principais da sua solução. Sabemos que, por definição, a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal do disco. E pela nossa equação 2, a normal do disco é igual ao peso do disco, que vai ser a massa do disco vezes a aceleração do disco. O peso é igual à massa do disco vezes g. Então, na segunda lei de Newton, do lado direito sempre será a aceleração. Você só substitui a aceleração por g quando você estiver lidando com o peso. As massas se cancelam, e aqui nós obtemos que a aceleração do disco vai ser igual a menos o coeficiente de atrito cinético vezes g. Observe que aqui a aceleração tem um sinal negativo. A aceleração tem o sentido contrário do eixo x. E como deve ser, a aceleração tem o sentido da força resultante, tem o sentido da força de atrito. Então, o coeficiente de atrito cinético pode ser determinado a partir dessa equação 3. O coeficiente de atrito cinético vai ser igual a menos a aceleração do disco dividido pela aceleração de queda livre. A questão é como determinar a aceleração do disco. Veja que nós temos um movimento retilíneo uniforme variado, porque a velocidade inicial é finita, vale 8,5 metros por segundo, e a velocidade final vale zero. Então, temos um processo de uma diminuição da velocidade no tempo. Como o tempo não é fornecido, mas é fornecida o deslocamento, posso usar a equação de Torricelli. Aqui está ela. A velocidade final é zero, a velocidade inicial é dada, a aceleração que eu quero determinar e ΔX é dado. Então, a aceleração vai ser menos V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔX. Perdão, aqui não tem a aceleração, deixe-me apagar aqui. 2 vezes ΔX. Então, agora eu vou substituir a equação 4 na equação 3. Então, eu posso substituir a equação 4 na equação 3, uma vez que eu tenho uma expressão para aceleração. Então, o coeficiente de atrito cinético é menos 1 sobre g, vezes menos V0 ao quadrado, 2 vezes ΔX. O coeficiente de atrito cinético vai ser igual a V0 ao quadrado dividido por 2 vezes g vezes ΔX. Não é preciso dizer que essa equação é homogeneamente consistente ou coerente, né? O coeficiente de atrito cinético não tem dimensão, é uma grandeza adimensional. Então vai ficar 8,5 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento, que vale 8 metros. Se você fizer a análise dimensional, vai perceber que o coeficiente de atrito cinético é dimensional e tem um valor de 0,46. Então, esse é o coeficiente de atrito cinético entre o disco e a superfície que ele desliza. O coeficiente de atrito cinético é sempre uma grandeza que nos revela as propriedades das duas superfícies em contato. Não é nem o coeficiente de atrito cinético do taco, nem da superfície, é de ambos. Cada par de superfície em contato terá um coeficiente de atrito diferente.